Você está aqui porque algo dentro de você cansou de lutar contra a própria mente. Às vezes, os pensamentos são como ondas que não cessam. Vêm, batem, voltam, e você sente que não há pausa possível. Mas há. Há um espaço silencioso onde a mente pode descansar, mesmo acordada. Este vídeo é um convite para esse lugar. Enquanto você adormece, vai ouvir verdades antigas, simples e firmes, que ajudam a reprogramar o que pesa, a soltar o que dói e a encontrar descanso dentro de si. Você não precisa controlar o pensamento, apenas permitir que ele se acalme. Respire. Deixe que a noite faça o trabalho. Se sentir que precisa dessa pausa, escreva nos comentários. Hoje escolho acalmar minha mente. Há noites em que a mente parece um espelho quebrado. Cada pedacinho reflete uma preocupação. Você tenta juntar as peças e se corta. A ansiedade, o medo, lembranças que chegam sem pedir licença. Tudo junto. O corpo pede sono. A mente quer resolver o mundo. Você olha para o teto e pensa que descansar é um privilégio dos que conseguem desligar. Só que não é privilégio, é prática. É treino gentil. É um retorno àquilo que você já carrega. A capacidade de estar presente. Os antigos estoicos enfrentaram noites como a sua. Não tentaram apagar o pensamento. Eles o educaram. Ensinaram a mente a caminhar por um trilho de calma, discernimento e aceitação. O que se repete vira hábito. Hábito vira vida. E o sono pode ser mais que pausa. Pode ser o momento em que você deixa verdades sólidas se acomodarem por dentro. Quem você é não depende do ruído da noite. Depende do que você escolhe cultivar dentro dela. Essas verdades são simples. O que acontece fora não precisa abalar o que é firme por dentro. Nada é garantido. E ainda assim dá para viver com dignidade. O medo se desfaz quando você ilumina o que ele tenta esconder. O sofrimento não é um castigo, é parte da travessia. E a calma não vem do mundo, nasce da sua resposta ao mundo. Enquanto você escuta, algo em você desacelera. E pensamento antes rápido se torna macio. O peito ganha espaço. A respiração entra e sai com menos pressa. Aquilo que parecia caos é só movimento. Como o mar. Às vezes bravo, mas sempre mar. O sono chega não como fuga, mas como entrega. Cada verdade ecoa em silêncio, trocando medo por lucidez, controle por confiança. Quando o dia voltar, você não vai acordar imune, vai acordar mais lúcido. A força nova não grita. Ela respira, observa, decide com serenidade. Dormir bem não é sorte. É prática de aceitar, respirar, escolher o que fica. Noite após noite, isso molda um jeito novo de existir. Mais sereno, mais simples, mais seu. Se em algum momento a angústia apertar, lembre-se, pedir ajuda profissional também é sabedoria. Você não precisa carregar tudo sozinho. Verdade. 1. Você não é o que pensa, é quem observa. Você fecha os olhos, e por trás deles, há uma janela leve. De um lado, a rua dos pensamentos, com passos apressados, buzinas, histórias que querem sua atenção. Do outro lado, o quarto silencioso. Você está no batente dessa janela. Os pensamentos passam como gente apressada. Alguns acenam, outros tentam puxar conversa. Você não é nenhum deles. Você é quem olha. Você é o espaço no qual os pensamentos aparecem e somem. Quando um pensamento do tipo, eu não vou conseguir dormir, surge, ele é só um visitante. Quando outro pensamento diz, preciso resolver aquilo amanhã, ele também é um visitante. Você não é a visita. Você é a casa. Repara um instante no ar que entra pelas narinas. Ele entra fresco, sai morno. Repara no peso do corpo sobre o colchão. Nada precisa de urgência agora. A mente faz barulho quando acredita que precisa virar cada pensamento em ação. Hoje, você está aprendendo a deixar passar, como quem vê uma nuvem atravessar o céu sem correr atrás dela. Você respira e observa. A janela permanece aberta, mas você não se inclina para a rua. Você deixa a noite ventilar por dentro. Quando um pensamento te cutucar, diga baixinho, eu vejo você. Só isso.
Visto, ele perde força. Visto, ele se despede mais rápido. O observador não briga. O observador acolhe e mantém os pés no chão. Solte os ombros. Amacie a mandíbula. A língua pousa no céu da boca. Você não precisa resistir a nada. Precisa apenas lembrar que está vendo tudo dali, da sua janela. E é seguro ficar aí. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Verdade. 2. Nada externo pode roubar sua paz interior. Imagine um quarto seguro. Cortinas que abafam o barulho. Uma luz mansa. Um cobertor que encaixa no corpo. Lá fora pode chover. Alguém pode falar alto no corredor da vida. Mensagens podem chegar. Mas neste quarto, você governa o volume. O mundo tem ritmo próprio. E quase sempre ele não é o seu. A paz, porém, não depende desse ritmo. Ela é construída no modo como você segura o próprio pulso. Quando o telefone vibra na memória, quando um comentário de alguém volta à cabeça, quando a notícia do dia tenta acampar na sua mente, você pode dizer, não agora. Essa frase é uma chave. Você não perde nada por guardá-la. O mundo segue, e você se cuida. Os estoicos chamavam de interno aquilo que está nas suas mãos. Seus julgamentos, suas escolhas, a direção da sua atenção. O resto é vento mudando de lado. É honesto admitir. Dói quando algo lá fora contraria um desejo seu. Mas dor não é comando. Dor é informação. Você inspira e traduz. O que isso pede de mim agora? Talvez nada. Talvez descanso. Talvez um compromisso simples para amanhã. Você ajeita o cobertor da atenção e decide. Aqui dentro, calma. Não é indiferença, é inteligência. Você não precisa ser dono do mundo para ser dono do seu sossego. Respire sem pressa. Ouça algum som leve da noite. Ele vem e vai. Sua paz pode acompanhar esse vai e vem, sem se quebrar. Seguimos. Mais um passo calmo. Verdade 3. A ansiedade é só um pedido por clareza. Pense num lago depois da chuva. A água fica turva. Não adianta cutucar a superfície com um pau para acelerar a limpeza. Isso só levanta mais lama. Ansiedade é essa água. Mexida pedindo que você pare de cutucar. O pedido dela é simples. Clareza. Clareza não significa prever tudo. É só ver o que dá para ver agora. Você pode perguntar, o que está pedindo atenção real? O que é só hábito de preocupação? Anote mentalmente uma coisa pequena que depende de você amanhã e permita que o resto se assente. Clareza também mora no corpo. Coloque a palma da mão sobre o peito e sinta o sobe e desce. Conte 3 respirações inteiras. Sinta a cama sustentar seu peso. A ansiedade não é um inimigo. É um mensageiro atrapalhado. Ele fala alto quando não é escutado. Você o escuta por 1 minuto e ele baixa o tom. Se o pensamento dispara, volte à cena do lago. A água, quando não é agitada, decanta. O fundo se separa da superfície. O reflexo aparece. Você não acelera a noite empurrando relógios. Você a atravessa aceitando o tempo que as coisas levam. Se algo estiver doendo, tudo bem reconhecer. Dói. Você não precisa apagar a dor para descansar. Você precisa apenas não transformar dor em labirinto. Observa. Nomeia, abraça, solta. É nessa ordem suave que a clareza chega. Ficamos aqui, lado a lado. Mais um sopro de calma. Verdade 4. O controle é uma ilusão que cansa. Existe uma trilha na serra. Você caminha. O vento muda sem pedir permissão. Uma folha cai. A curva aparece só quando você chega a ela. Controle total? Não existe. Existe preparo, escolha, presença. O resto é natureza. Quando você tenta mapear a trilha inteira da noite antes de deitar, a mente cria desvios, muros, barreiras que não existem. Cansa. Parece que, sem controle, você está vulnerável. Mas é o contrário. O excesso de controle que quebra. Você não precisa segurar o vento para caminhar. Só precisa ajustar o passo. Em casa, isso significa escolher uma rotina simples e repetida. Arrumar um pouco a cama, diminuir a luz, deixar um copo de água na mesa, respirar 3 vezes longas. O corpo entende o ritual e a calma. Emocionalmente,
Significa soltar a obrigação de prever o humor de todos e o desfecho de tudo. Você entrega o que é seu e guarda energia. Se um pensamento insistir, e se amanhã? Acolha e responda. Se amanhã vier, eu caminho lá. Agora, eu caminho aqui. O aqui é um travesseiro. O aqui é o seu rosto aquecendo na fronha. O aqui é a simplicidade de existir sem resolver o universo. Deixe o vento passar pelos cabelos da mente. Ele refresca quando você para de tentar engarrafá-lo. Estamos indo bem. Mais um passo de leveza. Verdade 5. Aceitar é diferente de desistir. Aceitar é acender uma brasa que não queima a mão. Ela aquece. Desistir é apagar o fogo de viver. São coisas diferentes. Quando você aceita, você reconhece o que é real agora. Quando você desiste, você abandona a própria dignidade. Os estoicos chamavam aceitação de consentimento com a natureza dos fatos. Não é submissão cega, é coragem limpa. É dizer, é assim que as coisas estão esta noite. A partir daí você guarda forças para o que pode ser feito de verdade, na hora certa. Aceitar que o sono, hoje talvez demore alguns minutos, não é desistir de dormir. É desistir de brigar. Aceitar que um sentimento ficou sensível não é desistir de curá-lo. É desistir de escondê-lo. A aceitação abre um caminho silencioso por dentro, como uma trilha com pequenas lanternas ao chão. Você segue cada luz, uma de cada vez. Sente o ar no rosto. Percebe que há espaço entre um pensamento e outro. Nesse espaço você mora. Se surgir culpa por descansar, lembre-se, descansar é um ato de responsabilidade. Você cuida de quem depende de você quando cuida de si. Você honra o futuro quando cuida da noite presente. Aceitar é a forma mais digna de continuar. Eu fico aqui, com você. Seguimos. Verdade 6. O que depende de você é sempre pequeno, mas essencial. Visualize uma porta entreaberta. Do lado de lá, coisas grandes, barulhos, a vida inteira. Do lado de cá, você e uma ação miúda. Muitas vezes a ação pequena é a única que cabe. E ela é suficiente para hoje. Qual é a sua parte agora? Talvez seja só arrumar o travesseiro, ou mudar de posição, ou colocar o celular no modo silencioso. Talvez seja dizer para si, eu me dou permissão para descansar. Coisas pequenas mudam a rota do dia seguinte. Pequenas escolhas repetidas viram estrutura. Nada épico precisa acontecer de madrugada. A mente gosta do grandioso. O corpo agradece o simples. Se um pensamento disser que é pouco, sorria para ele como quem sorri para uma criança que quer pular etapas. O essencial cabe na palma da mão. Cabe num copo d'água, numa respiração mais funda, num compromisso honesto de levantar amanhã 5 minutos mais cedo para resolver o que hoje não dá. Traga essa verdade para o peito. O pequeno que depende de você é a dobradiça da porta. Sem dobradiça, a porta não abre. Com ela, a noite gira e você passa. Repare em um som distante. Repare na pele tocando o lençol. O essencial está aqui, acessível. Continuamos. Sem pressa. Juntos. Verdade 7. Respirar é o primeiro ato de sabedoria. A respiração é um rio que sempre esteve aí, correndo ao seu lado. Ela não cobra, não discute, não complica. Ela entra. Ela sai. Quando você encosta a atenção nela, a casa interna se organiza. Inspire pelo nariz contando 4. Segure um instante. Expire contando 6. Faça isso de novo. Se a mente for embora no meio, tudo bem. Traga-a de volta com gentileza. A cada exalação, imagine que uma marola leva embora um punhado de tensão. Ombros caem um pouco. Testa alisa. A sabedoria começa com esse gesto humilde. Respirar. Presente. Você não precisa dominar tratados, nem lembrar frases difíceis. Precisa apenas perceber o vai e vem do ar. Respiração é um abraço invisível. É o corpo dizendo, eu estou aqui. A noite é grande, mas sua respiração cabe inteira nas suas mãos. Quando você confia nela, o coração aprende o compasso, e a mente aceita deitar junto. Se vier uma lembrança dura,
Coloque-a numa pequena jangada e deixe a corrente levar. Você fica na margem, olhando a água passar, respirando. O rio segue. Você também. Passo a passo seguimos. Verdade 8. A calma é uma escolha que se pratica. Pensa num jardim. Você não manda na chuva nem no sol, mas você escolhe onde plantar, como regar, quando podar. Calma é esse jardim interno. Você escolhe agora uma atitude. Escolhe falar com suavidade dentro de si. Escolhe não se ameaçar com "e se". Escolhe aguardar. A prática está nos microgestos. Segurar uma palavra dura que você estava pronto para se dizer. Trocar por uma frase limpa. Eu estou me cuidando. A prática está em voltar para a respiração quando a mente dispara. Em aceitar pausar. Em reconhecer que 5 vezes ao dia você esquece de escolher a calma. E na sexta, você lembra. A escolha vai tecendo o chão. Hoje, a sua prática é deitar e deixar a gravidade cuidar do resto. Isso também é escolha. Ao longo da noite, se acordar, repita mentalmente. Calma é treinável. Quanto mais você rega, mais a calma cria raízes. Não há milagre oculto. A constância gentil. O jardim não fica pronto. Ele floresce aos poucos. E basta uma flor para perfumar o quarto inteiro. Estou aqui. Mais um passo, mão leve no ombro. Verdade 9. O medo é um mestre disfarçado. No longe, um farol. O medo às vezes se veste de tempestade, mas ele aponta para algo que você valoriza. Onde há medo, há cuidado. Você tem medo de perder porque ama. Tem medo de errar porque quer acertar. O mestre por trás do medo pede 2 coisas: escuta e limites. Escuta para entender que lição ele traz. Limites para que ele não ocupe a casa inteira. Se o medo disser, não durma, você precisa resolver. Agradeça a preocupação e proponha um acordo. Eu durmo para ter força de resolver. O farol não é para você morar nele. É para você navegar melhor. Às vezes, falar em voz baixa ajuda. Eu posso sentir esse medo e ainda assim descansar. Você não precisa expulsá-lo da sala. Basta abrir a janela para que entre ar. A luz do farol não grita. Ela gira constante. O medo pode ficar girando um pouco ao longe. Aqui dentro, você baixa a luz, fecha os olhos, entrega o peso para o colchão. Se o coração acelerar, retome o compasso da respiração longa. Perceba como o corpo aprende rápido quando a mente deixa de brigar. Aos poucos, o medo percebe que não tem mais trabalho aqui esta noite e vai embora fazer ronda em outro porto. Devagar, com gentileza, seguimos. Verdade 10. Tudo o que vem também passa. Você está à beira de um rio. Ele nunca é o mesmo rio, e ainda assim é sempre o rio. Pensamentos chegam como folhas. Emoções chegam como galhos. Algumas coisas boiam perto por um tempo. Depois seguem viagem. Quando a mente acredita que o que ela sente agora será eterno, o desespero cresce. Mas nada é eterno assim. A alegria muda de forma. A dor muda de lugar. O tédio muda de roupa. Tudo passa por você. Você não precisa segurar nada com a mão fechada. Abra a mão. Deixe a corrente levar o que já é da corrente. Se uma lembrança insistir em ficar, trate-a como quem trata uma folha mais bonita. Olhe, reconheça a forma, agradeça. O ensino e deixe escorregar de leve entre os dedos. A noite tem o tempo dela. O sono também. Forçar é como tentar acelerar um barco remando contra a água. O segredo é alinhar o remo com o fluxo. Isso, na prática, é respirar fundo. Mudar 1 centímetro a posição do corpo. Sentir o peso dos calcanhares na cama. Lembrar-se de que nenhuma sensação é para sempre. Uma onda sobe, outra desce. Nada do que te atravessa agora precisa definir quem você é amanhã. Você está aprendendo a atravessar com menos resistência. Isso é sabedoria em ação. Você olha o rio com calma e ele retribui a calma. Quando vier um impulso de checar algo, diga depois. Quando vier a pressa, diga não agora. Quando vier o sono, diga sim. E se ele demorar, diga eu espero. Esse eu espero é um gesto de confiança no ritmo da vida. O rio não falha. Ele segue.
Você segue com ele. Se isso te trouxe um pouco de descanso por dentro, acolha esse alívio. Solte o ar devagar. Eu sigo com você, na mesma margem, e a gente continua esse caminho suave. Sem pressa, mais uma verdade por vez. Verdade 11. A serenidade é uma forma de força. Você imagina uma montanha ao entardecer. O vento muda, as sombras alongam, mas ela permanece. Serenidade é isso. Não é fraqueza, é estrutura. Ela não luta contra o clima, ela o atravessa. Quando você escolhe responder com calma, não está se rendendo. Está assumindo a forma mais estável de poder que existe. O mundo pode fazer barulho, mas por dentro, você fica como pedra aquecida. Pelo sol, firme e macia ao toque. Se alguém te cutuca por dentro com lembranças, você acolhe o movimento e volta para o centro. Repara no ar entrando pelas narinas. Ele entra fresco, sai morno. Repara nas mãos apoiadas. O corpo aprende a descansar quando percebe que a mente não está em guerra. A serenidade não é passividade, é direção. É você escolhendo a atitude que mantém sua dignidade intacta. Mesmo se algo tiver dado errado hoje, a montanha continua lá. Você também. Encoste sua atenção no peso do corpo na cama. Deixe a gravidade cuidar do que você não precisa segurar. Eu sigo aqui. Você não está só. Mais um passo leve. Verdade 12. A mente quieta revela o que o ruído esconde. Pense num lago ao amanhecer, sem vento. Quando a água está lisa, o céu se reflete inteiro. Quando está mexida, tudo vira borrão. A mente faz o mesmo. Quando você para de cutucar a superfície com pensamentos sobre pensamentos, as formas voltam a aparecer. Em vez de tentar entender tudo de uma vez, você escolhe ver uma coisa por vez. O que realmente pede cuidado amanhã? O que está só fazendo espuma? Você não precisa concluir nada agora. Basta diminuir o volume interno e notar as bordas. Respire devagar, solte os ombros. Sinta a cama como um cais. Não force clareza. Permita que ela chegue, como luz expandindo aos poucos no horizonte do lago. A quietude não é ausência de vida, é ordem interna. Quando o ruído baixa, a intuição sussurra. E o que sussurra costuma ser simples. Uma frase só, um gesto, pequeno, um descanso merecido. Você reconhece e deixa assentar. Seguimos calmos, sem pressa. Verdade 13. Nem todo pensamento merece resposta. Imagine uma porta com campainha. Ela toca muitas vezes. Nem sempre é alguém que você precisa atender de madrugada. Pensamentos funcionam assim. Alguns merecem atenção, outros podem esperar no hall. Você não é obrigado a levantar para cada toque. Pode dizer por dentro, agora não. Essa frase cria espaço. Você respira e nota que o peito tem um pouco mais de ar. A mandíbula afrouxa. A testa se alisa. Quando a campainha tocar insistente, e se, você reconhece a ansiedade disfarçada de obrigação. Agradece a intenção de te proteger e volta a deitar. Na prática, isso é escolher o que entra e o que não entra no quarto. Você cuida da sua energia como quem cuida de um sono de criança, com firmeza doce. Se um pensamento importante aparecer, você anota mentalmente um lembrete simples para amanhã e retorna ao travesseiro. O resto fica do lado de fora, até que amanhã abra a porta certa. Estou aqui com você. Mais um passo. Verdade 14. Sofrer menos é compreender mais. Você acende uma vela pequena. Ela não espanta a noite inteira, mas ilumina o suficiente para você ver onde pisa. Compreender é essa luz miúda que muda tudo. Quando você entende o motivo do próprio incômodo, ele perde o rosto de monstro. Vira algo nomeado, humano, possível. Sofrer menos não é negar a dor, é aprendê-la. É perceber que por trás de um medo há um valor. Por trás de uma raiva, um limite pedido. Ao reconhecer, você ajusta a rota sem violência. Inspire e observe a chama estável. Expire e imagine que o excesso de tensão derrete um pouco, como cera. Compreender é perguntar: o que isso tenta me mostrar? Talvez a resposta seja simples. Você está cansado.
Talvez o corpo precise de água. Talvez a mente precise de perdão. O entendimento te devolve gentileza. E a gentileza reduz o atrito. Você caminha com menos peso. Deita com menos resistência. A vela continua acesa, silenciosa, suficiente. Seguimos juntos com luz mansa. Verdade. 15. Gratidão é lucidez aplicada. Você olha uma mesa simples. Um copo d'água, um pão, um lugar para apoiar os braços. Gratidão é notar o que já sustenta. Não é forçar alegria, é reconhecer base. Quando você agradece, não está fingindo que não há problemas. Está lembrando que também há chão. Liste por dentro 2 coisas pequenas deste dia que merecem reconhecimento. Talvez um abraço. Talvez um banho quente. Talvez a coragem de deitar apesar do turbilhão. Ao agradecer, o corpo recebe um sinal de segurança. Os ombros descem um pouco. A respiração encontra cadência. A mente entende que, por alguns minutos, nada precisa ser consertado. Você repousa na existência simples do que já é. E se alguém disser que gratidão é ingenuidade, você sorri por dentro. É lucidez. É ver o quadro inteiro. É equilibrar. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. A noite continua, e você caminha nela com esse copo d'água na mão da consciência. Verdade 16. Dormir é um ato de confiança. Você contempla o céu escuro com pontos de luz. Estrelas não apressam a própria luz. Elas apenas brilham. Dormir é confiar que o mundo pode seguir sem você por algumas horas. É aceitar que sua parte agora é entregar o corpo ao cuidado do silêncio. A confiança não nasce de um pensamento forte. Nasce de um gesto simples repetido. Você organiza um pequeno ritual. Apaga uma luz, ajusta o travesseiro, escolhe uma frase calma para fechar o dia, como eu me permito descansar. Repete devagar, na cadência da respiração. Se vier a vontade de checar algo, você sussurra, amanhã. O amanhã não se ofende, ele espera. A confiança cresce quando você vê que nada desaba enquanto você dorme. O coração aprende o ritmo da noite. A mente percebe o colo do tempo. Sinta o contato do cobertor com a pele. Repare em um som distante que não pede ação. Você está protegido o suficiente para fechar os olhos. E isso basta. Verdade 17. Você não precisa vencer o dia para encerrá-lo em paz. Você alcança a maçaneta e a gira devagar. A porta do dia se fecha por dentro, com um clique suave que abafa ruídos. Encerrar não é ganhar, é concluir. Não importa se algo ficou pela metade. Noites existem para as metades respirarem. Você não é um relatório, é um ser vivo. A paz de fechar o dia vem de reconhecer a fronteira entre o que pertence a hoje e o que ficará para amanhã. Você pode dizer, por hoje foi o suficiente. Essa frase é uma coberta, estendida sobre a cama. Ela acolhe sem julgamento. Respire profundamente e sinta a exalação alongada varrer o corpo como brisa. O que ficou por fazer continua lá, mas não invade o quarto. A porta segura. Você se deita. A mente tenta reabrir. Você segura a maçaneta com gentileza e lembra, agora é hora de silêncio. Esta noite não precisa de pódios, só de honestidade tranquila. Seguimos. Passo manso. Verdade 18. A vida não deve ser controlada, mas acompanhada. Você caminha ao lado de um rio lento. Ele não pede comandos, pede companhia. Controlar tudo é remar contra a corrente à exaustão. Acompanhar é alinhar o remo e deixar a água trabalhar com você. Na prática, isso é ajustar expectativas com a realidade presente. É trocar tem que por posso. Posso dar um passo. Posso esperar. Posso cuidar de mim agora e agir melhor amanhã. Quando uma marola emocional levanta, você balança junto sem rigidez. A rigidez é o que quebra. Flexibilidade é força inteligente. Observe a respiração como esse fluxo. Entre e saia sem pressa. Se uma preocupação vier correndo, ofereça um banco à sombra e diga, sente-se, vamos conversar quando o sol nascer. Hoje, só acompanhamos. O rio segue. Você segue com ele.
E o sono chega na mesma direção da água. Verdade 19. A imperfeição é parte da harmonia. Pense num jardim com pedras irregulares formando um caminho. É justamente a diferença entre elas que cria a beleza do traçado. A vida também é assim. Você não precisa ser simétrico, precisa ser vivo. O que não saiu como planejado, hoje não corrompe quem você é. Faz parte do desenho. Quando você aceita as falhas como parte da música, o ouvido interno para de caçar notas tortas e passa a acompanhar a melodia inteira. Repare no toque dos calcanhares na cama. Eles contam uma história de percurso, não de perfeição. Inspire e permita que um pouco de carinho entre junto. Expire e solte a crítica excessiva. A harmonia nasce quando o coração alinha compaixão com responsabilidade. Você aprende, ajusta uma coisinha e continua. A noite rega esse jardim com silêncio. Você recebe e floresce do seu jeito. Verdade. 20. O descanso é sabedoria em ação. Você puxa o cobertor até a altura do peito e sente o corpo obedecer à linguagem do carinho. Descansar não é luxo, é estratégia. Sem pausa, até a melhor ferramenta perde o fio. O descanso que você escolhe agora é um investimento na clareza de amanhã. Não é fugir do mundo, é preparar-se para ele. Solte um pouco o peso do dia no colchão. Deixe que a cama faça o trabalho de segurar o que você não precisa segurar. Respire por alguns ciclos, mais longos na saída do ar. Se vier culpa, reconheça. Eu me autorizo a repor as minhas forças. A sabedoria não mora em excesso, mora na medida. Seu corpo conhece essa medida melhor do que a mente cansada. Confie nos sinais simples. Bocejo, pálpebras pesadas, desejo de quietude. Atenda a esses sinais como quem atende um amigo. O descanso é a forma mais gentil de dizer ao mundo: eu volto melhor. Verdade. 21. Pensar com calma é sentir com verdade. Uma janela semiaberta deixa a brisa mover uma cortina leve. Quando o ar circula, o quarto inteiro respira. Pensar com calma é isso. É criar espaço para que o sentimento verdadeiro apareça em vez do tumulto. Quando você desacelera o raciocínio, o corpo tem tempo de te contar o que sente. Às vezes não é medo, é cansaço. Às vezes não é raiva, é fome de respeito. Você ouve melhor quando não grita por dentro. Experimente uma pergunta suave. O que de fato está vivo em mim agora? Espere um pouco. Não busque resposta bonita, busque uma que faça o peito expandir 1 milímetro. Se a resposta vier em silêncio, tudo bem. Silêncio também é resposta. A brisa move a cortina. Você acompanha. O pensamento encontra ritmo. O coração se sente visto. E quando o sentimento é visto, ele se organiza. Seguimos devagar, com verdade. Verdade. 22. A presença dissolve o medo do amanhã. Numa trilha ao amanhecer, a névoa cobre o caminho adiante. Você enxerga 2, 3 passos. O suficiente. Amanhã é névoa. Presença é o passo que toca o chão agora. O medo do amanhã se alimenta de adivinhação. A presença se alimenta de contato. Traga a atenção para um ponto do corpo que esteja pedindo cuidado. Pode ser a barriga, pode ser a testa. Encoste a mão ali por alguns segundos. Sinta o calor, sinta o peso. O amanhã perde tamanho quando você ocupa o hoje com o próprio corpo. Em seguida, leve a atenção para um som ao redor. Um ruído suave, longe. Ele vai e volta. Você também. Não se trata de resolver o futuro, mas de estar inteiro no presente para que o futuro te encontre forte. A névoa se eleva sozinha quando o sol sobe. Por enquanto, você caminha com foco curto e calma longa. Verdade. 23. A paz não vem de fora. Nasce do entendimento. Num canto da casa interior, há uma brasa que nunca apaga. Ela não depende do tempo lá fora. Aquecer essa brasa é entender como você funciona. O que te acalma, o que te agita, o que te dá sentido. Quando você se conhece um pouco, mais o mundo perde o poder de te sacudir por qualquer coisa. A paz nasce desse reconhecimento. Não é isolamento, é raiz.
Você pode cultivar hábitos que alimentem essa brasa. Momentos de silêncio, palavras simples, limites claros. Hoje, o hábito é descansar com respeito. Apoie o rosto no travesseiro como quem volta para casa. À medida que o ar entra e sai, imagine que a brasa ganha oxigênio e brilha num tom constante. Você se lembra de que pode confiar no próprio centro. O entendimento não se compra, se pratica. E cada prática, por menor que seja, protege a paz por dentro. Verdade 24. Você é mais do que as suas emoções. Olhe para o céu amplo. As nuvens mudam de forma, de velocidade, de altura. O céu permanece. Emoções são nuvens. Elas atravessam, às vezes pesadas, às vezes finas. Você é o céu. Quando uma emoção forte aparece, você não precisa virar ela. Você pode acolher sem se confundir. Fica mais fácil quando você nomeia com delicadeza. Tristeza, alegria, medo, esperança. Nominar. Não é colar etiqueta. É reconhecer. O reconhecimento dá um contorno que permite respirar ao redor. Faça uma inspiração mais lenta, segurando um instante, e solte o ar como quem abre a janela de um quarto abafado. As nuvens seguem seu curso. Você preserva o espaço amplo. Se uma lágrima vier, ela é água atravessando o céu. Deixe passar. Quem você é não se dissolve num momento. Permanece. E descansar também é lembrar isso. Verdade 25. Soltar é uma forma de amar o que é. Você sente um pássaro pousado nas mãos. Apertar demais machuca. Abrir as mãos permite que ele siga o próprio voo. Soltar não é abandonar. É respeitar a natureza do que existe. Há situações que não aceitam aperto. Pedem espaço. Às vezes, soltar é parar de revirar um diálogo antigo. Às vezes, é desistir de ter a última palavra com alguém dentro da cabeça. Às vezes, é reconhecer que hoje você não tem resposta. E que tudo bem. Ao soltar, você não perde. Você devolve coisas ao lugar que elas pertencem. Você fica com o que é seu. O gesto, a atitude, a presença. Respire sentindo as palmas das mãos. Perceba um calor que aparece. Diga de leve. Eu libero. Com carinho. O coração escuta. E quando o coração escuta, ele se acalma. Eu sigo aqui, acompanhando seu passo manso. Verdade 26. Cada noite é um novo começo. A madrugada abre uma janela para o recomeço. Mesmo se o dia foi pesado, a noite oferece um papel em branco que você não precisa preencher agora. Só precisa aceitar. Um novo começo não exige festa. Exige humildade. Você pode dizer: recomeço por dentro, sendo gentil comigo. Essa frase é uma chave pequena que abre um cômodo arejado. Você entra, tira os sapatos dos pensamentos duros e deita. Sinta o ar um pouco mais fresco tocando o rosto. Perceba o silêncio fazendo uma limpeza sutil nas paredes internas. Cada noite treina algo em você. Confiança, paciência, entrega. Você não precisa prever como será o amanhã para honrar o reinício. Honrar é descansar como quem se prepara. A janela fica entreaberta. A cortina dança devagar. E você aprende a começar outra vez sem ruído. Verdade 27. A alma também precisa dormir. Pense numa casa onde não só o corpo se deita, mas as histórias também. Há um quarto para memórias, outro para planos, outro para pequenas preocupações. Esta noite você convida todos a repousar. Apaga a luz desses quartos, fecha as portas, puxa o cobertor para cada um. A alma que carrega o cansaço fino das decisões e sentimentos agradece quando você a deita junto. Para isso, você fala suavemente com você mesmo. Por hoje descansemos. Repita 2 ou 3 vezes no ritmo da respiração. Se vier um ruído de um dos cômodos, você o reconhece e promete que pela manhã dará atenção. Agora todos dormem. Perceba a temperatura do travesseiro na pele. Ela te devolve ao presente calmo. A alma embala junto com o corpo. E o sono encontra esse conjunto inteiro, pronto para ser cuidado. Verdade 28. A serenidade é uma forma de liberdade. No mar calmo, um barco encontra
Liberdade para escolher direção. Quando você aquieta por dentro, as amarras invisíveis se soltam. Não é que os problemas desaparecem, é que o medo deixa de pilotar. Você assume o leme com mãos firmes e macias. Define um rumo simples. Cuidar do que depende de você. Aceitar o resto. Descansar para seguir. A liberdade não é fazer tudo. É não ser arrastado por tudo. Preste atenção na cadência do ar saindo, mais longo do que entrando. Esse deslizamento é a sensação do barco cortando a água sem esforço. Se uma lembrança tentar puxar sua âncora, você agradece o aviso e diz que hoje navega devagar, sem pressa de chegar. O horizonte fica onde sempre esteve, mas o peito ganha espaço. E nesse espaço mora o alívio de ser. Seguimos juntos, remando com gentileza. Verdade 29. Nada falta quando há aceitação. Você acende uma lanterna por dentro e vê que, para esta noite, você tem o que precisa. Um corpo que respira, um lugar para deitar, um coração disposto a aprender. Pode parecer pouco para quem vive comparando. Para quem aprendeu a aceitar, é abundante. Aceitar não é reduzir a vida, é ver o suficiente. Quando você reconhece o suficiente, a mente para de morder o que não está à mesa. E aí o sabor do que está presente cresce. Sinta o ar morno na saída das narinas. Observe um silêncio que não é vazio. É campo fértil. Se aparecer a ideia de que algo falta para eu descansar, você a cumprimenta e devolve. Para esta noite, eu tenho o suficiente. A lanterna ilumina o tamanho certo das coisas. E o coração relaxa, porque não precisa conquistar o mundo antes de dormir. Verdade. 30. Silenciar é o mais alto grau de sabedoria. Cai uma neve fina lá fora, cobrindo a paisagem com uma onda de quietude. O silêncio é essa neve que reorganiza tudo de forma simples. Ele não discute, ele reordena. Quando você silencia por dentro, não elimina pensamentos à força, apenas para de alimentá-los. A mente, sem combustível, desacelera. O corpo, sem cobranças, entrega peso. Você sente a língua, descansando no céu da boca. Sente a gravidade cuidando dos músculos. Sente o ar entrar e sair como um floco que cai e derrete sem esforço. O silêncio não é ausência. É presença plena sem ruído. É nesse lugar que a sabedoria se instala. Ela não precisa se exibir. Precisa de espaço. Ofereça espaço agora. 3 respirações longas, olhando por dentro a neve assentar. O quarto se torna vasto. A noite fica amiga. E você, mais inteiro do que estava no começo, aceita fechar os olhos com a certeza calma de que há um lugar seguro dentro de você. Sempre acessível, sempre seu. Seguimos lado a lado sem pressa, até onde o descanso te levar. Agora que você caminhou por tantas verdades, percebe como o corpo sabe o caminho de volta quando a mente afrouxa o passo. Você chegou até aqui por mérito de uma coragem silenciosa. Enfrentar a própria noite com honestidade. Não foi sobre vencer pensamentos, nem sobre construir uma muralha. Foi sobre recordar um abrigo por dentro e habitar esse lugar com gestos pequenos, respirações longas e o direito de existir sem pressa. Você viu que a sua atenção é uma janela que abre e fecha, que o mundo lá fora pode fazer barulho enquanto aqui dentro você regula o volume. Viu que a ansiedade não passa de um pedido torto de clareza, que o controle só cansa, que aceitar é seguir com dignidade, que o seu pequeno é essencial, que respirar é sabedoria viva. Viu que a calma se treina, que o medo ensina quando olhado de frente, que tudo vem e tudo vai, e que a força verdadeira não precisa apertar os punhos para existir. Sinta de novo o ar entrando pelos pulmões. Ele entra fresco, sai morno, como se acariciasse a noite do lado de dentro. Repare no peso do corpo confiando no colchão. É um acordo entre você e a gravidade. Por algumas horas, ela carrega o que você não precisa carregar. A serenidade que você cultivou não exige explicações. Ela se expressa em músculos que deixam de lutar, em pensamentos que perdem a pressa, em um coração que encontra um compasso mais simples. Enquanto inspira, reconheça que há uma brasa acesa no centro do peito.
Não é fogo barulhento, é calor contínuo. Enquanto expira, imagine que o que sobrou do dia se dissolve como fumaça fina pela janela entreaberta da atenção. Você aprendeu que a sua paz não está à venda no mercado do mundo. Ela nasce do entendimento do que te move. O que hoje te move é o cuidado. Cuidar de si com humildade é um ato de respeito por tudo que você ama. Isso não te afasta das pessoas. Aproxima. Quando você descansa, você volta menos reativo, mais inteiro. Quando você solta o que não depende de você, sobra espaço para o que depende. Quando você agradece, você muda o foco do que falta para o que sustenta. Não é negar dificuldades, é equilibrar o quadro. Há dias com fúria e vento, e ainda assim a montanha permanece onde sempre esteve. Como você permanece quando lembra que observa antes de reagir. Há noites em que a água do lago está turva, e ainda assim o fundo existe, esperando a decantação. Agora, só por alguns instantes, deixe o rosto afundar um pouco mais no travesseiro. Os olhos, mesmo fechados, percebem a luz do quarto como quem sabe que o farol está lá, mesmo quando não o olha. Os ombros pesam um pouco mais. A mandíbula perde interesse em manter tensão. Se algum pensamento insistir em entrar, você o recebe com educação e oferece um banco quieto no hall, dizendo com doçura: agora não. O hall é claro, o banco é confortável, mas a sala principal está dedicada ao silêncio. É assim que você treina limites por dentro. Sinaliza com calma onde cada coisa deve ficar. Se algo te cortar por dentro lembrando uma conversa, um compromisso, um erro, você o devolve ao tamanho real. Antes de querer explicar o mundo, você encosta a mão no coração e o ouve bater. O batimento não está com pressa de te convencer de nada. Ele está apenas fazendo seu ofício. O corpo inteiro tem esse jeito. Trabalha por você dizendo pouco. Quando você para de gritar por dentro, escuta melhor. Escuta a sede pedindo água, a coluna pedindo outra posição, a pele agradecendo o cobertor. Escuta também o cansaço pedindo trégua e reconhece que honrar esse pedido não é fraqueza. É inteligência emotiva, dessas que não precisam de termos bonitos para valer. Talvez você tenha lembrado de perdas, de medos antigos, de situações que parecem não ter saída. Lembrar não é se perder nelas. É olhar com honestidade e depois dizer que hoje não é noite de resolver labirintos. Hoje é noite de dormir com consciência. A verdade mais simples do mundo volta a valer. Tudo o que vem, passa. Às vezes, passa devagar. Às vezes, mais rápido do que o esperado. Você não ajuda a passagem empurrando. Você ajuda não atrapalhando. Respire. Dê um pequeno ajuste no corpo. Autorize o intervalo. É isso que precede o sono bom. O direito de interromper sem culpa a conversa infinita com o próprio pensamento. Nessa altura, você talvez sinta um alívio que não chama a atenção. É uma calma, discreta que organiza as prateleiras internas. O pensamento que pedia resposta urgente se deu conta de que a urgência era hábito, não necessidade. A imagem da porta fechando o dia por dentro, com um clique gentil, voltou mais nítida. O que ficou do lado de fora não se perde. Aguarda. O que ficou do lado de dentro não é problema. É presença. O presente tem cheiro de lençol e de confiança. Você já entendeu que dormir é um gesto de fé. Fé no corpo, fé no tempo, fé de que o mundo pode se mover sem a sua vigilância por algumas horas. Se você sentiu um eco de alguma verdade no peito, se um trecho te fez respirar melhor, há um convite de cuidado que também se volta para fora. Se alguma dessas verdades tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise recomeçar por dentro. Não é sobre números, é sobre criar uma corrente de descanso lúcido. Quando o descanso vira cultura, o dia a dia deixa de ser um campo de batalha e vira uma estrada que dá para percorrer com menos atrito. Compartilhar aqui é um gesto de bondade. Você acende uma vela e, em vez de se apagar, a chama se multiplica na vela do outro. Volte por um momento ao jardim interno. Você sabe que não controla a chuva, nem o sol, mas escolhe plantar gentileza e podar o excesso de cobrança.
adubar com gratidão, regar com respiração, esperar com paciência. Cada noite é um turno do jardineiro que você é. Algumas noites serão de poda, outras de rega, outras de ficar olhando o canteiro como quem apenas aprecia. Hoje, pelo que se sente, é noite de rega mansa. Água suficiente para manter as raízes vivas. Água que não afoga, sustenta. Ao acordar, o jardim não estará pronto, mas estará vivo. E isso é tudo o que importa. Deixe que a imagem do rio volte, lenta. Você não precisa remar contra. Pode deixar que a água faça o trabalho de te levar onde você já teria chegado cansando menos. Aceitar a corrente é o oposto de desistir. É escolher gastar energia com o que é seu. Se aparecer uma vontade de conferir a maré no meio da madrugada, você sorri por dentro e responde com a frase que aprendeu a confiar. Amanhã. Amanhã não é um inimigo. É um visitante que chega na hora. E quando chegar, você estará mais inteiro, porque respeitou o seu ciclo. O medo, se ainda espreita numa esquina de pensamento, já não tem o mesmo tamanho. Ele entendeu que você o escuta, mas que ele não manda na casa. Ele pode ser um guardião, não um tirano. A raiva, se ainda deixa resquícios no corpo, identifica que, por trás dela havia um limite que você quer honrar. E você decide honrá-lo com calma, sem estourar vidros internos. A culpa, se ainda ronda, percebe que está sendo vista como excesso de cuidado mal calibrado. E você recalibra com ternura, lembrando que descansar te ajuda a cuidar melhor de quem você ama. Tudo se acomoda um pouco quando você troca pressa por presença. Há quem pense que dormir bem é privilégio. Nesta casa, dormir bem é prática. Você está aprendendo a praticar sem espetáculo, sem promessas grandiosas, sem culpa por tropeços. Se nesta noite você acordar no meio, o que você faz é o mesmo que te trouxe até aqui. Respira, reconhece, não se apressa, não briga com o relógio. Deita de novo o corpo, deita de novo o pensamento, deita de novo o coração. Só de imaginar isso agora, o peito ganha uma confiança antecipada, como quem ensaia um passo para que, se acontecer, o gesto já esteja no corpo. Treino gentil, sem cobrança, com afeto. A alma, essa parte sua que se cansa de coisas que não tem nome, também está se deitando. Você falou com ela sem barulho, pedindo para que por hoje todos os cômodos internos recebam escuro e silêncio. Ela aceitou. Às vezes a alma precisa que você diga com voz firme e macia: descansemos. Dito isso, ela guarda as caixas de memórias na prateleira certa, apaga as luzes e deita ao seu lado. Quando você dorme com a alma deitada, o sono entra mais inteiro. Por isso, sinta o calor que começa a se espalhar das costas para o peito, como uma coberta que cuida dos dois lados. Você não tem um lado de dentro e outro de fora em guerra. Tem uma casa inteira buscando a mesma quietude. Para que tudo isso vire hábito, você talvez escolha uma frase curta que te acompanha noite após noite. Pode ser uma frase que nasceu aqui, pode ser outra que faça sentido para você. O que importa é que seja simples, como quem chama um cachorro no portão com carinho. Frases simples são chaves que não emperram. Eu me permito descansar. Aqui dentro, calma. Eu espero o tempo da vida. Qualquer uma que te devolva ao chão e abra espaço para o ar. Repetida com suavidade, ela deixa um rastro de tranquilidade que o corpo aprende a seguir como quem segue um caminho conhecido, mesmo no escuro. Uma última vez, reconheça o suficiente. Para esta noite, há um lugar onde deitar, um corpo que respira, um coração disposto a aprender, uma mente que topou treinar a calma. Reconhecer o suficiente não impede você de desejar mais para o futuro. Apenas impede que a sensação de falta estrague o que já é. O suficiente é um teto para esta noite. Amanhã, quando a luz entrar pelas frestas, você ergue o olhar e decide o que fazer com o dia. Hoje, a decisão é uma só: devolver o corpo à terra macia da cama e permitir que a noite faça o trabalho dela. Se a vontade de cuidar de alguém te visitar agora,
Lembre que cuidar começa por modelar o cuidado dentro de casa. É como ensinar uma criança a dormir. Não se ensina gritando, ensina repetindo com paciência. Você está ensinando a sua mente a confiar no colo do tempo. E ela, aos poucos, aprende. Quando perceber, seu fôlego estará mais longo, seu ombro mais baixo, sua testa mais lisa. Sem alarde, sem troféus. Só um estado de espírito que faz o mundo do lado de fora parecer menos urgente, e o de dentro mais habitável. Se um pensamento vier testar limites, você já sabe que pode acolher e reposicionar. Vejo você. Amanhã conversamos. É curioso como essas palavras simples mudam a química do momento. O corpo interpreta como um comando de segurança. A vigília baixa a guarda. O sono se aproxima com passos leves, como quem não quer assustar. Você reconhece esses passos pelo aquecimento lento nas pálpebras, pela sensação de que o corpo pesa e flutua ao mesmo tempo, por um silêncio que não é ausência, é tecido. Antes de fechar por completo as portas do dia, um pedido final de gentileza. Com a mesma calma que você usou para cuidar de si nesta noite, leve essa intenção para além de você. Se esta noite te trouxe calma e clareza, siga o canal e volte sempre que precisar descansar com consciência. Esse gesto mantém acesa a chama desse espaço. É um jeito simples de dizer a si mesmo que você tem para onde voltar quando o mundo apertar. E se sentir que alguém que você ama poderia se beneficiar de um recomeço por dentro, você já sabe o caminho das palavras que convidam sem empurrar. Agora, deixe o quarto interno escurecer de vez. Imagine as cortinas cerrando, abafando o ruído distante. Veja a porta. Encostar sozinha. O clique macio garantindo que, por algumas horas, o lado de fora ficará do lado de fora. Sinta o cobertor fazendo o que cobertores sabem fazer desde sempre. Lembrar ao corpo que ele pode soltar. Se a mente ainda quiser dizer algo, ela diz baixinho como quem sussurra para não acordar ninguém. Estou aqui. E você responde. Eu também. Juntos vocês escolhem o silêncio que não é vazio. É presença. É casa. É o lugar onde a calma mora até quando o mundo não coopera. Que esta noite te encontre onde você já está, no centro do próprio peito com a brasa acesa, a respiração em compasso de maré mansa, o corpo entregue ao cuidado da gravidade. Nada precisa ser resolvido. Tudo pode ser atravessado com dignidade. Você não é o barulho. Você é o espaço que o acolhe. Enquanto a noite trabalha, você descansa. E quando amanhã abrir a janela do quarto, o ar novo encontrará alguém menos tenso, mais lúcido, mais livre. Até lá, que o sono venha como quem retorna à casa depois de uma longa viagem. Ele sabe a direção. Você já deixou a porta entreaberta. A luz apaga devagar. O silêncio se deita ao seu lado. E você, pertencendo ao próprio corpo, atravessa suave o caminho inteiro do descanso.